Boa tarde, começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E a equipe do Fundo Monetário Internacional abandonou as negociações com a Grécia em Bruxelas diante da falta de progressos nessas conversações. O recuo deixou Atenas ainda mais pressionada e o mercado todo bem mais preocupado. Acompanhe. De acordo com o FMI, ainda há diferenças substanciais entre o governo grego e os credores. A dívida da Grécia já ultrapassa 320 bilhões de euros, mas Atenas precisa de um novo resgate financeiro para evitar o colapso. O governo, no entanto, se recusa a assinar um acordo que inclua medidas de austeridade severas. Ontem, o FMI voltou a dizer que a bola está no campo da Grécia e que o tempo está se esgotando. Uma nova rodada de negociações foi marcada para a semana que vem. Mercado preocupado, a Bovespa aqui operando em queda, inclusive, refletindo indicadores internacionais, o dólar também oscilando bastante, lá fora já andou nos dois lados, agora recentemente estava, nos poucos momentos agora estava operando em queda, o dólar index em relação à cesta de outras moedas, o câmbio aqui subindo e por trás disso a preocupação exatamente com a Grécia, que além de expectativa de alguns indicadores dos Estados Unidos. Ontem já tivemos uma queda da taxa de câmbio aqui, né, pequena, 0,2%, agora há pouco, já depois do meio-dia, a taxa de câmbio aqui no Brasil operando em queda de 0,4% a R$ 3,11. Parte disso se deve a essas preocupações aqui com a Grécia. Bom, nós temos um gráfico aqui do dólar, inclusive, agora, o dólar BMF, dólar à vista aqui, com alta de 0,4% a R$ 3,11. Bom, eu converso agora com Wolfgang Walter, que é especialista aqui em mercado de câmbio. Ele é consultor de valores imobiliários da Global Hedging. Converso com ele exatamente sobre câmbio. Boa tarde, Wolfgang. Obrigado por participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, caros ouvintes. Bom, Wolfgang, a gente está vendo aqui a preocupação aumentando com a Grécia e hoje, pela primeira vez, se fala claramente em calote, né? Como é que se interpreta isso e o reflexo disso nos nossos mercados, particularmente aqui no mercado de câmbio? Certo. Olhando no curto prazo, muitas nuvens negras aí, né? A questão grega que, havendo realmente um calote, ou seja, a exclusão deles da zona do euro, né? Isso com certeza daria um reflexo forte no mercado. A gente tem acompanhado fatos muito menos graves ultimamente que têm trazido o dólar aí em alta volatilidade, né? E também lembrar que na semana que vem tem mais uma reunião do Banco Central Americano, lá o Fed, né? Para decidir sobre o futuro da taxa de juros americana. Então temos aí um bocado de minas espalhada pela estrada, né? É verdade. Pode sim resultar num acordo, a Grécia, os líderes políticos querem chegar a isso, e essa é uma possibilidade, ou seja, não vamos descartar que tudo isso tem um bom final, mas também pode haver o contrário. Agora, o mercado de câmbio está sendo influenciado por um conjunto de fatores, tanto externos quanto internos também. Lá fora, a expectativa com a política de juros dos Estados Unidos, a crise da Grécia, a crise da dívida. E aqui dentro, inflação recrudescendo, Banco Central preocupado aqui, já acenando com um aumento mais forte da taxa Selic, da taxa de juros, taxa básica da economia, e o câmbio também refletindo esse tipo de perspectiva, né? Ou seja, a situação não está boa em termos de inflação, e isso, claro, acaba se refletindo aqui também nos nossos mercados financeiros. Isso pode ser um fator importante daqui para frente, ou Wolfgang? Eu acredito que muito desse reflexo já está no preço, já está na taxa, né? Ou seja, o mercado provavelmente se moveria daí com fatos novos, né? Ou seja, a Grécia realmente pode causar, pelo menos momentaneamente, né, um tranco no mercado. Mas existem outros fatores, tirando os nacionais, né, que estão preocupando bastante, são até fatos novos, né? Tem muita gente conversando, apesar da gente estar falando de agricultura, né, que pode haver uma correção importante das bolsas no exterior, bolsa de valores, de ações, né? Que elas vêm subindo há muito tempo, já praticamente vários anos, sem haver uma correção maior. E agora com a alta de juros que se espera para final desse ano, lá fora, pode haver uma correção importante de bolsas que reflete aqui, reflete no câmbio também, né? Um outro fato novo agora das últimas semanas foi o aumento das taxas de juros longas, refletido na venda de títulos de longo prazo dos Estados Unidos e da Europa, né? As taxas saíram de perto de níveis muito baixos, né, para taxas bem maiores que estão encarecendo, por exemplo, a compra de uma casa própria, né? Onde você vai pegar um financiamento longo, então
o Fed, o Banco Central americano, está muito cuidadoso com esse aumento de juros lá, porque isso pode ter um efeito muito ruim, tanto nos mercados de ações, de casas, da economia em geral. Aqui no Brasil, talvez a gente esteja já caminhando para uma estabilidade, uma certa melhora a médio e longo prazo, né? Mas a gente ainda tem muitas incertezas, especialmente as de fora. Dólar futuro, como é que está o mercado futuro aqui no Brasil para o câmbio? Vamos pensar lá para o final do ano e também lá para o início, lá para o primeiro trimestre do ano que vem, já que o produtor agora, o agricultor, especialmente o pessoal da soja aqui, começa já a travar posições aí de venda de soja da safra nova, da futura safra que ainda não foi plantada. Portanto, é interessante saber como é que se comporta a tendência do mercado de câmbio mais para frente. O que você tem para nos contar? Bom, olhando uma taxa boa para venda, né, porque se a gente for olhar o caso do agricultor e o caso da soja, né, que a gente está conversando, é interessante olhar pontos de venda. Nós tivemos essa taxa para a safra do ano que vem em torno de 3,50 o nosso câmbio aqui, né? Seria o câmbio futuro, seria o câmbio que ele consegue travar de alguma forma vendido lá na frente, né? Isso lá para maio do ano que vem? Isso, exatamente. E para quem olha mais longe, digamos, a safra de algodão já chegou a níveis aí de até 3,60, 3,70. Né? Então é uma taxa que, se a gente olhar, tirando esses percalços de curto prazo aqui da Grécia e tudo mais, não sabemos se realmente o dólar vai estar muito acima desses valores, né, ano que vem. Isso poderia causar outros problemas aqui no Brasil. Então, realmente, a gente olha isso sendo de interesse do produtor, né, como um ponto interessante para ele fazer uma venda, um travamento futuro, né. Eu vi ontem, inclusive, notícia lá no Rio Grande do Sul, preços já sendo travados na casa de acima de R$80 por saca de soja, lá para a safra nova, já basicamente em função de câmbio, dessa expectativa de câmbio aqui mais forte lá para frente. Exatamente. Bom, Wolfgang, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, mais uma vez. A gente espera que volte mais vezes aqui, porque é sempre importantíssimo a gente discutir as tendências do mercado de câmbio, que tem influência muito direta aqui no nosso público-alvo aqui, que é a produtora, o exportador, o comerciante de soja e outros produtos do agronegócio brasileiro. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana, até a próxima, hein? Muito obrigado pela oportunidade aí e uma boa tarde a todos. Obrigado. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que estão os indicadores básicos aqui do agronegócio, das commodities principais aqui, nesse início de tarde. Bom, o câmbio, como eu já disse aqui, operando em alta hoje, é R$ 3,11, em função de preocupações lá com essa questão da crise da dívida da Grécia e ameaça até de um calote da dívida grega, que seria realmente bastante ruim para os mercados financeiros em geral, particularmente lá para a zona do euro, lá na Europa. O dólar index lá fora está operando com leve queda, agora há pouco, com 94 pontos na Bolsa de Nova York. O petróleo em queda também, 1,3% a $60 o barril. E os nossos indicadores aqui do mercado agrícola, vamos começar pela soja. Soja em Chicago, como é que está agora? Soja em Chicago operando em queda nessa manhã, é pouca coisa, está o mercado praticamente estabilizado aí depois da queda de ontem. Ontem caiu bastante, o mercado refletindo aqui, além das questões de ampla oferta global, pontualmente aqui a nova estimativa da Conab aqui, que aumentou o tamanho da safra brasileira, estimativa em mais 1 milhão de toneladas, e situando a safra agora em 96 milhões de toneladas, um novo recorde de 10 milhões de toneladas acima da safra do ano passado. Rumores também de que a área de plantio nos Estados Unidos, a safra está em andamento agora, o plantio ainda está sendo feito, pode crescer além do que tinha sido previsto inicialmente. Isso pesa nos preços caíram ontem, continuam em queda agora. Mercado interno não, porque o câmbio está oscilando aqui, subindo um pouquinho, e isso está se refletindo em preços um pouco melhores nessa manhã aqui nos nossos mercados físicos. Pode ser que suceda agora durante a tarde, mas ainda Paranaguá, por exemplo, 0,7% de alta, nossa referência aqui de Porto. Vamos ver o milho? Milho Chicago também operando em queda agora, quase 0,8%, Paranaguá estável a R$ 28 por saca. Vamos ver o trigo? Não, o próximo produto é o café. Café com alta agora no Arábica em Nova York, caiu muito ontem, caiu mais de 3% no fechamento do pregão de ontem em Nova York, agora tentando recuperar cobertura de posições vendidas, ser um fator técnico influenciando aqui positivamente nos preços. Robusta ainda em quedas, 1,6%, sul de Minas Gerais aqui caindo, subiu bastante ontem, agora está devolvendo parte disso em função dessa queda forte lá da Bolsa ontem no final do pregão. Vamos ver o próximo produto aqui, o boi gordo.
Boi gordo na BMF em queda agora, 0,6%, mercado futuro para entrega em outubro. E Noroeste Paulista estável aqui a R$140 reais estável nesse momento. A gente vai fazer um breve intervalo, depois a gente continua com os nossos indicadores aqui desta sexta-feira, final de semana. A gente volta em seguida. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E agora a gente vai dar uma conferida lá como é que estão os valores negociados nas bolsas internacionais, Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, para ver como é que está o mercado neste momento, que esse é o objetivo do programa aqui, o mercado no meio do dia, no momento que os negócios estão acontecendo. Vamos ver como é que está Chicago agora para a soja. Soja, só o primeiro contrato aqui em leve alta aqui, os demais em queda. O mercado está oscilando bastante, ontem caiu bastante no final do dia. Hoje o mercado aqui não se posicionou ainda, mas refletindo e vai continuar refletindo possivelmente um comportamento um pouco mais para o lado negativo, em função da grande oferta global que se espera para essa nova temporada. O milho, vamos ver como é que está? Milho operando em queda aqui. O milho realmente tem uma pressão mais forte aqui. A safra americana está indo muito bem aqui. Tem uma pressão muito grande no mercado, sem contar o fato de que a safra brasileira, a segunda safra, está sendo reajustada a cada mês que passa. Está chegando perto dos 50 milhões de toneladas, alguns prevendo até 53. E o Brasil é um exportador, tende a exportar mais do que no ano passado. Isso também ajuda a pressionar ainda mais os preços internacionais. Vamos ver o café? Café operando em alta hoje. Caiu muito ontem, mais de 3%. Agora operando em alta aqui de 170 pontos aqui do contrato de julho, mas setembro também 165 pontos. Vamos ver se segura isso aí. O mercado está em andamento nesse momento ainda, não fechou. Portanto, é bom ficar acompanhando atentamente o mercado interno caindo hoje até, em função daquela queda de ontem lá em Nova York. Próximo produto aqui, o boi. Vamos ver o boi na BMF em queda, 0,3% a R$ 152,40 para arroba contrato futuro, para entrega em outubro, não é preço à vista. Bom, e eu vou conversar agora com o Hércio Eickhoff, que é presidente do Sindicato Rural de Ijuí, lá no noroeste do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Hércio. Obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos aí. Bom, Hércio, vamos conversar um pouquinho sobre... O Rio Grande do Sul teve uma safra muito boa de verão nessa temporada. A safra de soja foi recorde, cresceu bastante e agora estamos aqui em pleno plantio de trigo. E parece que a situação agora é um pouco diferente. O produtor está puxando o freio na área de plantio de trigo. Isso acontece na sua região também, Hércio? Boa tarde. Boa tarde. Certamente, aqui na nossa região também. Primeiramente, falar um pouco sobre a safra de soja que encerrou, né? Uhum. Aí nós tivemos aí nessa região aqui, no Rio Grande do Sul também, uma safra bastante boa, safra normal, né? Uhum. Com até uma produção recorde de soja na nossa região. Mas, por outro lado, nós temos o seguinte, nós temos uma safra recorde, mas não em produtividade, talvez. Nós temos uma safra recorde em produção de toneladas, porque na nossa região as coisas vêm mudando, a soja vem tomando espaço da área do milho, tanto da área do milho, a soja vem tomando espaço também na área da pecuária, e agora, ultimamente, também vem tomando um espaço que é até interessante, muito importante, nas áreas, nas lavouras de arroz. Então, as lavouras de arroz, as grandes bacias, baixadas de lavoura de arroz, também está sendo plantado soja. Então, com todo esse aumento de área, então nós tivemos a maior produção da história do Rio Grande do Sul. É por aí, mas é um aumento de área também, né? Mas a safra não deixou de ser boa, a safra é muito boa. Agora, com relação ao trigo, realmente está se confirmando aí uma redução no plantio? A cultura do trigo, vocês sabem também bem aí, que a região, todas as regiões de produtoras de trigo, que é o Paraná, principalmente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele vem diminuindo o plantio do trigo. Nós temos aí a cultura do trigo aí com um atendimento muito ruim, uma perspectiva muito ruim de valores, o valor é muito baixo, os custos de produção vêm aumentando. Então, com isso, aqui na nossa região, no noroeste do Rio Grande do Sul, a lavoura está sendo cultivada 50% abaixo do que foi cultivada no ano passado. Então, a queda forte, né? É bastante. Agora, o produtor aí, eu acho que também nessa região especificamente, está diversificando um pouquinho também a safra de inverno. Está entrando mais canola, se não me engano, esse ano, cevada também, parece que está com perspectiva de crescimento. Isso acontece aí também na sua região, né? Como é que é? Mais canola e também mais cevada no lugar do trigo. Certamente. Nós temos aí agora o que ocorre?
com a diminuição da lavoura de trigo, por exemplo, o produtor procura outra alternativa, né? Porque a nossa região também ele vem aumentando o plantio da canola, nós temos aí a cevada, temos a aveia branca, que é uma cultura que vem aumentando também o cultivo, porque ela serve para ter diversos consumos para a aveia branca, consumo, por exemplo, humano, e depois consumo animal e para outro setor leiteiro também. Então, a aveia branca vem aumentando. E a maioria da lavoura da nossa região, ela já está coberta, toda já está cultivada, é tudo aveia preta simplesmente para cobertura de solo, para manutenção da palhada, do plantio direto e também para pastoreio do gado. Para finalizar, seu Hércio, a comercialização de soja aí, está andando bem, está andando rápido ou o pessoal ainda está esperando aí um preço melhor? Na comercialização? De soja, né? A soja, ela, aqui na nossa região, ela está um pouco parada, né? Porque o soja, você sabe bem também aí, que o soja está se mantendo em torno de R$60 a saca na nossa região, e ele é abaixo dos últimos 2, 3 anos que nós comercializamos aqui. Foi comercializado a um preço maior, 2, 3 anos atrás. Então, o que ocorre? Pelos custos de produção e por todos os encargos que o produtor tem, ele está achando que R$60 é pouco pela saca de soja. O que nós achamos também que é pouco dinheiro pela saca de soja. Nós vamos analisar todo o custo de produção e todos os encargos que os produtores têm. A soja de milho está em torno de 65 e 70 reais a saca para o pessoal comercializar. Então está meio parado. Muito bem. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Espero que volte outras vezes. E um bom fim de semana. Boa tarde e bom fim de semana, hein? Boa tarde e um abraço para todos vocês aí. Obrigado. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos aí para ver como é que estão as cotações do mercado físico lá no interiorzão do Brasil. Os principais produtos agrícolas que a gente acompanha aqui diariamente no Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. A gente volta já. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua região, é só ligar para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem na tela. O telefone é 11 3131 3719 e o nosso e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os mercados no interior do país, nas principais praças de negociação, os principais produtos agrícolas que a gente acompanha aqui diariamente no Agrimercado. Vamos começar com a soja? Soja lá no dia. A soja está oscilando bastante hoje. Aliás, conhecido uma regra praticamente todos os dias. E a soja é um produto dinâmico que oscila bastante. A bolsa oscila lá fora, o câmbio oscila muito. O resultado também é uma oscilação forte dos preços internos. Tem para tudo que é gosto. Preço em alta, preço em baixa. Aqui Paranaguá em leve alta, hoje pela manhã 0,7%. Passo Fundo também subindo, 0,8%. Cascavel 0,8%. Rondonópolis 0,9%. Sorriso 1,0%. Vamos ver outras praças aqui. Rio Verde lá em Goiás 0,9%, Dourados Mato Grosso 1,8%, Uberlândia estável R$ 60,00, ligeira queda lá em Barreiras, lá no sul do Maranhão, R$ 58,50, preço estável, perdão, Barreiras no oeste da Bahia, não no Maranhão, e sim Balsas no sul do Maranhão estável. Bom, Paranaguá, milho estável, R$ 28,00 lá no Porto de Paranaguá, referência para milho de exportação, milho safrinha. Campinas, São Paulo estável também, R$ 25,00 por saca. Preço em Cascavel, 22, lá no Paraná. Sorriso e Rondonópolis, no Mato Grosso, preços estáveis também nessa manhã de sexta-feira. Rio Verde aqui estável também, está tudo estável hoje aqui, apesar das oscilações que nós temos visto aqui nos mercados internacionais e da pressão da oferta aqui, que possivelmente vai afetar um pouco o mercado de milho nos próximos dias. Vamos ver o outro produto aqui, que é o café. Café lá, o café sim, que subiu bastante ontem, está devolvendo parte disso hoje, em função da queda forte que nós tivemos ontem lá na Bolsa de Nova York. Queda de 1% lá no sul de Minas, 465, Cerrado 470, queda de 2,1%, chegou a 480 lá no Cerrado ontem. Lá na zona da Mata 415, menos 1,2%, Conilon lá em Vitória, menos 1,7% o café nesta sexta-feira. Próximo produto aqui é o boi. Boi gordo Noroeste Paulista, 147 estável, Cuiabá também, 140, Sudoeste de Goiás, R$ 139,00, preço estável também, Campo Grande igualmente, Marabala no sul do Pará, R$ 127,00, também preço estável. Triângulo Mineiro também, Alegreta no Rio Grande do Sul, R$ 5,00
por quilo vivo. Estava R$ 4,90 2 dias atrás, realmente agora está se mantendo nessa faixa de R$ 5,00, preço estável em relação a ontem. Nosso próximo produto, acho que é isso aí, né? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as bolsas agora, para a gente dar uma olhada no mercado futuros. Olha, deu uma melhoradinha na soja aqui, os dois primeiros contratos operando no verde, não no azul, que é o verde que é a cor que a gente utiliza aqui para o mercado positivo. As demais cotações aqui seguem no vermelho, a partir do contrato de setembro, lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho? O milho continua na mesma, preços em queda nesta sexta-feira, lá em Chicago, refletindo a oferta mundial, que é ampla, segundo o último relatório do USDA. Vamos ver o boi agora? O café. Café lá em Nova York, operando em alta, melhorou até um pouco, né? Estava 170 pontos de alta, agora 215 para o contrato de julho. Temos mais um produto aqui, rapidamente. Boi na BMF, vamos ver. Continua em queda, 0,4% a R$ 152,21. Contrato futuro de outubro por arroba. Bom, e o agrimercado fica por aqui. Vamos agora para o final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações sobre o agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. E a gente encerra o programa com imagens lá da Bolsa de Chicago, e da respectiva bolsa que a gente acompanha aqui todos os dias no agrimercado. Até segunda.